Olá, meu nome é Francisca Clara de Aquino Trajano dos Santos. Eu fui orientada pelo professor Douglas Gouveia, do Departamento de Engenharia de Materiais e Metalúrgicas da Escola Politécnica da USP. E o meu trabalho, ele é sobre o estudo do nanóxido de zinco, dopado com lítio para aplicações fotocatalíticas. Dando uma introduçãozinha das nossas motivações que levaram a gente a iniciar esse trabalho, é perceptível comentar e dizer sobre o aumento da população, da poluição urbana. Então, cada vez mais é procurado soluções, para diminuir a emissão de CO2. Então, o estudo dos materiais que possuem potencial de realizar fotossíntese artificial, por meio da fotocatálise, está cada vez mais ampliado. Dessa forma, a gente fez a nossa revisão bibliográfica e percebeu que o óxido de zinco ele é um bom fotocatalisador. Com as dopagens de lítios, ele tem potencial de ser um fotocatalisador melhor ainda. Então, daí surgiu a nossa pesquisa, Bem, os nossos objetivos. Primeiramente, a gente precisa sintetizar as partículas de nanóxido de zinco e fazer as dopagens em diferentes porcentagens para cada amostra de óxido de zinco, Em seguida, a gente precisa entender como que o lítio se distribui na estrutura do óxido de zinco. E, por fim, entender como que a dopagem modifica as propriedades fotocatalíticas do zinco, do óxido de zinco. Nos nossos materiais e métodos, foram utilizadas as seguintes análises que estão descritas na tela. E elas foram feitas para a compreensão inicial de como que o lítio se comporta dentro da estrutura do óxido de zinco. Nos nossos resultados, percebemos uma diminuição da densidade e um aumento da área de superfície específica. Ela, na real, ela aumenta um pouquinho, aí ela diminui e aumenta de novo. E a gente também descobriu sobre o tamanho do cristalito. E a gente consegue perceber, que ele nitidamente diminui. Então, o que acontece? A nossa área de superfície específica, ela fica estranha ao longo das diferentes dopagens de lítio. Então, essa foi o nosso primeiro questionamento, Por que essa área específica, ela fica tão diferente com essas dopagens de lítios? Então, procurando entender, o que foi que aconteceu com essa área específica de superfície, a gente fez um gráfico, como a gente pode ver aqui, onde a partezinha é da área de superfície específica. Utilizando a técnica de BT, a gente conseguiu fazer essa análise. E utilizando a técnica do DRX, a gente descobriu o tamanho do cristalito. Descobrindo o tamanho do cristalito, a gente descobre a área total do cristalito. Então, quando a gente subtrai a área total da superfície, a gente fica dividindo por 2, A gente acha a nossa área de contorno de grão. E como a gente pode perceber no gráfico, a nossa área de contorno de grão, ela aumenta. Isso nos leva a crer que quando o lítio se deposita na superfície, ele chega a um limite e começa a se depositar no contorno de grão. Também o que pode modificar, essa área de superfície específica foi os resultados obtidos também no DRX sobre a questão das fases da nossa amostra. Porque, como a gente consegue ver aqui nesses gráficos, foi observado segundo as fases nas amostras que têm maiores dopagens. E para confirmar, a nossa hipótese de que o lítio se depositava no contorno de grão, a gente fez a nossa ressonância magnética. Com isso, a ressonância magnética juntamente com a nossa lixiviação seletiva para tirar todo o lítio que estava na superfície, E a gente conseguiu perceber que o lítio, ele realmente ele fica mais no contorno de grão do que em si na estrutura do óxido de zinco. Bem, com isso,
a gente consegue perceber, concluir, né, no caso, que o nosso lítio, ele se deposita principalmente no contornos de grão, só que com a observação de segundas fases, a gente consegue imaginar que essa reação de fotocatálise ela seja mais prejudicada quando a gente tem altas dopagens de lítio. Esses são os meus agradecimentos e obrigada por assistir até aqui.